Eu estou jogando atualmente esse jogo chamado Rekinder, porque eu vi um vídeo de uma youtuber que eu sigo chamada Razel sobre. E nele ela fala, entre outras coisas, que obviamente um dos motivos para o jogo ser desconhecido são seus gráficos. E tenta mostrar como o jogo é especial apesar dos gráficos, e no fim até passa a falar dos gráficos com um ar positivo, e que combina com o jogo em todas as suas nuances, inclusive seus defeitos. Eu vi esse vídeo há um ano, né? Eu, obviamente, revi para esse vídeo, mas originalmente vi há um ano. E só fui jogar o jogo recentemente. Ele nunca saiu da minha mente sobre o quão único ele era. Milhares de jogos lançam todo dia na Steam, itch, nas diversas lojas de consoles, alguns exclusivos em países específicos, outros lançados simultaneamente no mundo todo. E é interessante pensar como os jogos atualmente, e falando principalmente dos jogos feitos pelas grandes empresas, conhecidos como jogos AAA, são tão esquecíveis. Como a maioria tentando seguir uma única estética, a do hiperrealismo, gráficos que parecem reais, reflexos, mocap, 60 FPS ou superior, senão o gamer não vai nem pensar duas vezes nele. E eu acho isso tudo uma grande idiotice, para ser sincero. E um dos principais motivos que eu não consigo gostar da maioria dos jogos dessas grandes empresas atualmente. E também não consigo me relacionar com toda essa cultura gamer, apesar de gostar muito de jogos digitais. Para mim, o hiperrealismo é só um único tipo de arte que o jogo pode ter e não deveria ter. Eu gosto de jogos criativos, né? E quando digo isso, não digo somente na história, no gameplay, mas também nos visuais. Eu quero coisas novas, coisas interessantes, coisas diferentes. Eu não quero a mesma merda. Hiperrealismo e aquele gráfico, entre muitas aspas, cartoon, naquele estilo americano que vai desde WoW, League of Legends, Fortnite. Não que eles tenham o mesmo estilo de arte, mas eles definitivamente têm a mesma vibe, sabe? De que foi feito para o público-alvo de americanos, com aqueles objetos quase realistas, só que levemente tortos e cores fortes, saturadas. É tão específico e formulaico que essa minha descrição cabe de boa nos três e em muitos outros. Tenho certeza que funciona e combina com muitos jogos, mas do jeito que a indústria de jogos está atualmente, é de covardice inacreditável. É o que acontece quando as empresas crescem absurdamente, porém sempre focado no topo da pirâmide. Cada projeto custando mais que o anterior, com nenhuma luz no fim do túnel de que isso vai parar tão cedo. Os trabalhadores de jogos dessas grandes empresas, abaixo da pirâmide, são trocados em massa como rebanho e usados como ferramentas. Riscos não são aceitos. Porque se os trabalhadores dessas grandes empresas consideram 1 milhão de vendas uma falha, e lá vai mais demissão em massa. Então você precisa criar essa cultura do inaceitável, do reflexo da poça, do RTX, da física da corda, dos mínimos detalhes dos gamers chorões para alimentar essa babaquice de fandom, que compra em massa e faz briguinha de merda de console até o dia de hoje. Protetores de marca acima de qualquer coisa. E ao mesmo tempo que quer fazer jogo para agradar esses adultos chorões, também precisa ser o mais genérico possível para ser aceitável para um público maior que não se importa com nada disso. Para vender mais, precisa ser genérico para o público maior conseguir se relacionar de qualquer maneira. São jogos que não querem um público nicho ou específico. Eles precisam que a maioria das pessoas joguem para vender muito, ao mesmo tempo que o fandom tóxico idiota tenha sua grama fresca para não chorar, sem mato para comer. Ok. Falei demais, esse é o episódio de devaneios mais devaneios. Mas agora você tem uma imagem da indústria atual. E eu não estou falando que todos esses jogos são ruins ou não prestam, porque tentam agradar um grande público. Eu estou falando que a maioria é genérico. Porque a maioria é genérico. Não é um segredo. É genérico propositalmente para atender o geral. Porém, quando eu digo que um jogo ele é genérico, porque atende ao público geral, eu não estou falando de acessibilidade. Eu não estou falando de que ele consegue alcançar pessoas que normalmente não conseguiria, com deficiência ou transtorno ou algo do tipo. Eu quero que todos os jogos sejam acessíveis e inclusivos. Eu estou falando de tema. Eu estou falando que eles evitam qualquer tipo de coisa polêmica, qualquer coisa politizada, qualquer coisa experimental, surrealista, qualquer tipo de coisa que pode espantar o grande público, eles evitam.
porque eles querem grana, obviamente. É disso que eu tô falando, não de inclusão ou acessibilidade. Isso sim, eu gostaria de ter em todos os jogos, inclusive quero botar nos meus próprios jogos. Por outro ângulo, higienização dos jogos. Mais do que nunca, jogos feios são importantes, nessa época de hiperrealismo e inteligência artificial. É toda uma parada tão higienizada que eu quero ver jogos que tenham toque humano. Eu não quero uma parada que eu não consigo enxergar que foi uma pessoa que fez. Eu gosto que foram pessoas que fizeram os jogos. Você não precisa esconder isso. Por isso eu gosto tanto de jogos independentes. Alguns são feitos por times minúsculos, outros por somente uma pessoa. E é possível notar, ou melhor, eu gosto de notar esse toque humano. Eu não quero ler um livro de uma empresa, eu quero ler o livro de uma pessoa. E eu quero o mesmo para os jogos. Não precisa ser só uma pessoa, até porque raramente é. Mesmo quando pessoas falam, X pessoa fez Y jogo sozinho, raramente isso é verdade. Sempre tem amigos ao redor que testam, conversam com a pessoa e opinam, e tem fóruns, e tem game testers, e músicos, e sonografistas, e aquela pessoa que você gosta da arte, então você faz uma comissão para a capa do seu jogo. Sempre tem coisas assim. Undertale, por exemplo, não foi feito sozinho, embora seja o mito do zeitgeist da internet. Sempre tem essa conexão e nos indies isso é muito perceptível. Eu falei de IA agorinha, mas nem considerei os dos problemas principais atualmente da inteligência artificial, que é o desprezo das empresas em relação ao trabalho dos artistas. E a oportunidade que aparece em substituir seu trabalho e o próprio plágio das softwares de IA com arte não autorizada dos artistas. Né? Do jeito que eu estou falando, parece que eu sou contra a IA em si. Mas eu não sou contra a IA como uma ferramenta. É só ela no estado em que vivemos que é usado como qualquer outra ferramenta para foder a vida do trabalhador. Mas voltando ao tópico de jogos feios e a necessidade deles, é que antigamente ainda existiam jogos das empresas AA, né? O meio termo. Teve muito espaço para experimentação e coisas estranhas sendo lançadas em próprios consoles. E embora eu acredite que esteja ficando relativamente mais fácil lançar jogos em consoles para os indies, acho que meu ponto não é muito bem que eu quero ou não quero jogos indies em consoles. E sim que jogos indies, o bom dele é que você tem a liberdade para fazer do jeito que você quiser. E você escolhe um jeito já feito. Ok, pode combinar com o seu jogo, mas você sabe que você pode misturar, né? Que não tem regras. Que todas as limitações de um Nintendinho, por exemplo, você está botando no seu jogo porque você quer. E você pode quebrar essas expectativas com um 3D no meio do seu jogo idêntico ao Nintendinho, a qualquer momento, e que isso pode ser algo bem legal. O bom do jogo é que você, ao criar um mundo, você também define as regras do próprio, inclusive do que é bonito e feio, e o que combina e não combina com o seu jogo. O que é feio em outro jogo pode ser bonito no seu, se assim você quiser que o mundo do seu jogo responda a esse fato. Afinal, é um micro-universo que você acabou de criar. E acreditem, eu entendo na pele o que é sentir a pressão de ter que fazer jogos de uma forma específica, porque afinal a conta vem todo mês, né? Você não vai esperar a minha eureka genial de experimental para o meu joguinho. Eu preciso vender porque eu preciso pagar as contas, e jogo bonito tradicionalmente vai atrair mais pessoas de maneira mais fácil. Eu entendo e sofro desses problemas. Acho que isso aqui é mais um grito para as pessoas, mesmo assim, tentarem. Sempre que possível, empurrar um pouquinho e forçar a barra da estética. E se der, destruir ela completamente. Só porque vai ser algo legal de se fazer. Ou talvez eu esteja só falando e a mensagem só vai chegar para mim mesmo. E outros devs enxergam diferente. Mas de qualquer forma, você que não trabalha com isso, jogue jogos com artes diferentes, ideias diferentes, mecânicas diferentes, que tentam pensar por uma perspectiva que você não está acostumado. Que você pode acabar se surpreendendo e tendo um novo jogo favorito. Às vezes o jogo também precisa ser feio, para demonstrar uma emoção específica, né? Precisa incomodar e representar coisas que o tradicional não vai ser o suficiente ou vai ser fraco. Se eu quero fazer um jogo com uma pegada punk, por exemplo, então eu quero que ele seja punk, eu quero que ele seja sujo, que ele tenha essa energia de música punk que dê a impressão de que não tem barreiras, que foi feito rápido e forte. Mas eu paro para pensar, isso também é uma fórmula por si só, não? Acho que similar ao próprio punk como gênero musical, as coisas tendem a cair em uma rotina, um padrão. Acho que é o dever de quem quer algo diferente sempre ficar puxando esse padrão. E se está cansado do novo Call of Duty 17, o inimigo agora é o mesmo, procure jogos indies diferentes. E com diferente nem quero dizer feio, só fora da norma. Mas Daniel, por onde eu posso começar? Eu vou te dar aqui 5 jogos bons para você começar. Tetrageddon,
e Everything is Going to Be Okay, da Alien Melon ou Natalie Lawhead. São 2 jogos da mesma dev, super experimentais. Um, inclusive, você pode jogar online. É uma viagem e eu recomendo os 2. Carrocalypse do Menos Play, o mesmo criador de Teletugs que eu falei no vídeo passado. Esse é o jogo mais, na minha opinião, sujo dele. A capa, inclusive, é uma barata que pra mim é gigante. Então, recomendo também Carrocalypse. Irmão Grande Brasileiro 2, do Vírgula Leal. Esse simulador de cárcere privado com suas próprias pegadas surrealistas. E já que eu falei de Rekinder no começo do vídeo, jogue Yumenic, que lançou pouco tempo depois. E foda-se, joga meus jogos também, joga Skate RPG. Pronto, é um bom começo e o resto é com você. Mas você pode se inscrever nesse canal que eu vou provavelmente... Não, eu com certeza vou falar de mais jogos estranhos no futuro. Falou! And then the criminal who attacked the victim accuses the victim of attacking you. This is American justice. This is American democracy. Olá, bem-vindo ao final do vídeo. Só queria agradecer aos meus apoiadores do Apoia-se: Rômulo Ladeira, João Miranda, Dave, Richard Silva e Vi. Muito obrigado, e se você quiser apoiar também é só apoia.se/Daniel Dante. Você vai ter acesso a postagens exclusivas lá e aos meus jogos, alguns pelo menos. Tudo tá lá na descrição. Obrigado.